Oi, turminha, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Isabel, do quarto ano, da Escola Estadual Zezé Lima. E hoje nós vamos falar sobre o PET 5 da semana 2, Ciências. Vamos precisar do PET, lápis, borracha, muita atenção e boa vontade. Não deixem a atividade acumular, ok? Então vem comigo. Prezados pais e responsáveis, o assunto abordado ainda tratará de como a Terra se movimenta no céu, ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Com base nesse estudo, iremos identificar os pontos cardeais do registro das diferentes posições relativas do Sol, já que é sabido que este movimento é aparente, ou seja, é a Terra que se movimenta. Permita que sua criança, com segurança, observe o ambiente externo de sua casa. Indique a ela a direção onde o sol surge pela manhã, nascente, ao leste, e onde podemos vê-lo ao final da tarde, no lado oposto, onde ele surgiu, poente, ao norte. Então, onde o sol nasce é nascente, é o leste, e onde o sol se põe é poente, é o norte. Mais detalhes sobre os pontos cardeais e sua importância, acesse os vídeos indicados. Auxilie sua criança no momento da realização das atividades. Seu apoio e incentivo são muito importantes para o progresso escolar de seu filho. Querida criança, vamos aprender a nos localizar na superfície terrestre em relação ao movimento aparente do Sol e sua relação com as sombras. Faça as atividades com atenção e boa vontade. Se necessário, peça a ajuda de um adulto. Conto com você. E é claro, pode tirar suas dúvidas comigo também. Gente, fala movimento aparente do Sol, porque na verdade o Sol fica parado. Quem movimenta é o planeta Terra, não é isso? Isso vocês já sabem. E isso nós chegamos a trabalhar em sala de aula. Vamos para a próxima tela. As sombras e o movimento aparente do Sol. Eu vou ler o texto e depois você faça uma nova leitura aí na sua casa. Através do movimento aparente do Sol durante o dia, as sombras também parecem se movimentar, mudando de posição. Ao nascer e ao pôr do Sol, percebe-se uma sombra bem extensa e mínima ao meio-dia, quando o Sol se posiciona acima de nossas cabeças, quase em posição vertical. Isso devido à posição aparente do Sol no céu, o que explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Eu tenho certeza que vocês já observaram isso. Quando a gente está caminhando no Sol, a gente olha para a nossa sombra. Se o Sol está atrás de nós, a nossa sombra está à frente, não é isso? Se o Sol está na nossa frente, a nossa sombra está atrás de nós. Isso vocês já observaram, eu tenho certeza. E se não observou, passem a observar. Na parte da manhã, eu tenho sombra no quintal. Na parte da tarde, eu tenho sol no quintal. Por que que isso acontece? De manhã, o sol bate dentro do meu quarto. À tarde, é sombra, o meu quarto é mais fresco. Por que que isso acontece? É sobre essas sombras que a gente vai estar conversando, tá bom? Pontos cardeais. Os pontos cardeais
são pontos de orientação no espaço terrestre, os quais estão relacionados com a posição do Sol. O Sol aparece todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte, e se põe ao entardecer, no lado oposto. Tomando por base esses dois lados como referência, foram estabelecidos os pontos cardeais, norte-sul, leste-oeste, assim determinado. Este desenho aí, gente, é chamado Rosa dos Ventos, tá? Observe que na ponta dela, lá em cima, nós temos um N, que é de norte. Lá embaixo tem um S, de sul. À nossa direita tem um L de leste e à esquerda O de oeste. Estão observando? E nas pontas azuis, nós temos sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste. Tá bom? Então, agora, eu queria que vocês parassem para pensar. Nós vamos focar nos 4 primeiros, tá? Norte, sul, leste, oeste. Se você sair aí no quintal da sua casa, de que lado que o sol nasce todas as manhãs? Vocês vão observar que aonde o sol nasce, vocês vão virar, vai olhar para onde o sol nasce. Então, na sua frente vai estar o leste. Atrás de você, então, é o oeste, correto? A sua mãozinha direita vai ser o sul e a mãozinha esquerda vai ser o norte. Me entenderam? Vocês vão olhar para frente, o leste. Atrás de vocês é o oeste. A mãozinha direita de vocês, então, é o sul e a mãozinha esquerda, o norte. Isso é para você se localizar. Norte, sul, leste, oeste. Ok? Então, vamos para a próxima. Leste, o lado onde o sol aparece no horizonte pela manhã, indica o leste. Oeste é o lado onde o sol desaparece no horizonte. Norte, o lado que fica à sua frente ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce. E sul, o lado que fica às suas costas, ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce. Bom, aqui está falando o contrário, né? Aqui está falando para vocês indicarem a mãozinha direita para o leste. Então, a esquerda é o oeste, na sua frente é o norte, atrás de você é o sul. Mas no final é a mesma coisa, tá bom? Importante. Note que o ponto cardeal oeste pode aparecer representado pela letra W, em vez de O, vem W, por causa da língua inglesa, que é west, que quer dizer oeste, mesma coisa, tá? Da mesma forma, o ponto cardeal leste pode aparecer em alguns livros, né, representado pela letra E, também por influência da língua inglesa, que é este. Então, tá aqui. Então, o leste é onde o sol nasce, do lado oposto é o oeste. Ok? Então, se eu colocar a minha mão direita para o leste, a esquerda vai estar para o oeste. A minha frente vai estar para o norte e as minhas costas para o sul. Bom? Faça essa experiência aí no quintal de vocês, com segurança. Desembaralhe as palavras e organize a frase relacionada ao texto acima.
Então, aqui vocês vão desembaralhar, né? A posição, vocês vão desembaralhar a frase. Amanhã a gente manda a resposta, tá? Mas isso aí vocês conseguem fazer tranquilo. Número 3. Letícia é muito observadora. Ao chegar na escola numa manhã de verão, ela observou que a árvore do pátio estava à direita dela. Ela observou que a árvore do pátio estava à direita dela. Quando saiu por volta do meio-dia, a sombra estava menor e no centro, embaixo da árvore. Desenhe e explique como isso aconteceu. Letícia é muito observadora. Ao chegar na escola numa manhã de verão, ela observou que... Gente, está faltando a palavra aqui, a sombra. A sombra da árvore estava à direita dela. Quando ela saiu por volta de meio-dia, a sombra estava menor. Então, vocês vão desenhar, fazer 2 desenhos, né? E explicar por que isso aconteceu. É o movimento, então, aí do Sol, né? Aparentemente do Sol. Porque nós sabemos que quem movimenta é a Terra. Então, vocês vão fazer um desenho. O Sol está de um lado, por isso que a sombra está maior do outro. E depois o Sol está em cima da árvore, por isso que a sombra está pequenininha debaixo da árvore. Tá bom? Agora, aqui está o desenho. Orientando-se pela posição do Sol, complete a afirmativa. As frases é a mesma que está na folha, tá? Para nos orientarmos, podemos usar o Sol, a bússola, mapas e relógios. Observe o desenho e complete abaixo. Então, gente, esse menininho aí, ele está numa posição invertida para quem está olhando, né? Como se fosse no espelho. Então, eu estou de frente para ele, né? O Sol nasce no... Onde que está a mãozinha dele? A mãozinha dele está apontada para o leste. E se põe no oeste. À frente do corpo da criança representada está o norte e atrás o sul. O braço direito indica o ponto L, que é o leste. E o esquerdo está indicando o ponto O, que é o oeste. Tá bom? Então, complete aí. Vamos para a próxima atividade. É a mesma que está escrita aí na folha. Orientando-se pela posição do Sol, responda. Em que direção da cidade fica a escola onde você estuda? Então, aí você já sabe onde que é leste, oeste, norte e sul. A escola está mais ao leste, mais ao sul? O que vocês acham? Aí vocês colocam aí. E a sua casa? Enumere as afirmativas de acordo com a legenda. Então, eu tenho de 1 a 5. Oeste, bússola, sol, leste, pontos cardeais. Na segunda coluna, lado onde nasce o sol, também chamado de nascente. Este é o leste. Então, o número 4. Instrumento próprio para orientação e muito usado em aviões, navios e barcos. Quem sabe o nome deste objeto? É a bússola, número 2. Astro que fornece luz e calor para o planeta Terra. O que nos aquece, gente, que está quente demais nos últimos dias? O Sol, número 3. Lugar onde o Sol se põe ao anoitecer, também chamado de poente, onde o Sol se põe. É o Oeste. E o último são 4, Norte, Sul, Leste, Oeste. Esse é o nome dos pontos cardeais, número 5. Gente, pontos cardeais é uma parte da ciência que a gente sempre está voltando nela dentro de sala de aula. Mas
Se vocês compreenderem esse primeiro momento, norte, sul, leste, oeste, vocês não terão dificuldade para os próximos passos, tá bom? Então, vamos nos atentar a estes 4 pontos, para a hora que vier os outros 4, a gente não ter dificuldades, ok? Então, aqui está a rosa dos ventos. Olha aí, o leste, representado pela letra L, sempre pelas iniciais, né? O oeste, então leste, onde o sol nasce. Oeste, onde o sol se põe. Norte e o sul. Norte lá em cima, lembra do polo norte, que fica lá em cima. E o sul, né? Polo sul. Nós temos lá o gelo, né? Tem os estados do sul aqui do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná. Então, pense nisso. E esses outros 4 pontos aí é assunto para outras aulas, tá bom? Então, atente-se para estes 4 primeiros. Terminamos mais uma atividade. Amanhã eu posto a correção. Fiquem ligados e não deixe de acompanhar as explicações dos PETs. Fotografe tudo e envie para o seu professor. Até o próximo vídeo. Gente, estou amando usar esses avatares. Fique com Deus, beijo no coração e tudo de bom.